E aí, hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa decisão que, olha, mudou o jogo do direito penal aqui no Brasil. A súmula vinculante 26. Ela basicamente reescreveu as regras para crimes super graves. E a gente vai entender direitinho como isso aconteceu e por quê. Para começar, vamos pensar numa coisa. A justiça deveria ser uma régua só, igualzinha para todo mundo? Ou será que ela precisa, sabe, olhar para a história de cada um? Essa pergunta é o coração de toda a nossa conversa de hoje. Bom, para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai ver a lei super rígida que deu início a tudo. Depois, como essa lei bateu de frente com a Constituição. Aí vem a grande virada do Supremo. A gente vai ver o que a nova regra diz na prática e, por fim, como a decisão final acabou caindo no colo do juiz. Então vamos lá. A nossa história começa lá em 1990, com uma lei que foi criada para ser assim, linha dura mesmo com os crimes considerados mais sérios. Essa lei é a famosa Lei dos Crimes Hediondos. A ideia por trás dela era bem clara: criar uma espécie de categoria especial para os piores crimes, dando um tratamento muito, mas muito mais severo. Era como se eles fossem colocados numa caixa separada, bem longe do resto do sistema. E aqui está o pulo do gato. O ponto principal. A lei mandava que a pena inteira, do comecinho ao fim, fosse cumprida em regime fechado. Ou seja, acabava com qualquer chance de a pessoa progredir para um regime mais leve, tipo semiaberto ou aberto. E não importava se ela tinha bom comportamento, se mostrava que estava se reabilitando, nada. A regra era uma só, e valia para todo mundo, sem exceção. Bom, era de se esperar, né? Essa rigidez toda não demorou para causar um baita debate jurídico. A lei, com essa inflexibilidade toda, acabou batendo de frente com o princípio básico da nossa Constituição. Olha que interessante essa citação do Supremo. Ela explica o porquê de existir a progressão de regime. Não é só um benefício, sabe? É uma ferramenta pensada para ressocialização. Afinal, a ideia é que um dia essa pessoa vai voltar para a sociedade. Então, proibir a progressão de cara para todo mundo ia totalmente contra essa lógica. E o que dava base para essa lógica toda era este princípio aqui, que é fundamental, o da individualização da pena. A Constituição é clara. A pena não pode ser uma receita de bolo, aplicada igual para todo mundo. Ela precisa ser ajustada, ser dosada, não só na hora de dar a sentença, mas também durante o cumprimento dela, olhando para cada caso, para cada pessoa. E aqui o confronto fica escancarado, né? De um lado a gente tinha a lei, tratando todo mundo como se fosse uma coisa só, um bloco. E do outro, a Constituição, que exige um olhar único e individualizado. Era óbvio que uma hora isso ia dar problema. E aí, nesse impasse todo, quem foi chamado para resolver a parada? O guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. E a decisão que eles tomaram, olha, mudou completamente o cenário da execução penal no Brasil. Vamos ver a cronologia para entender direitinho. Em 1990, a lei proíbe a progressão. Essa regra valeu por anos. Só que, em 2006, num julgamento que fez história, o STF disse: opa, essa proibição não está de acordo com a Constituição. E para não ficar só na palavra, para fazer essa decisão valer para todo juiz do país, em 2009 eles criaram a súmula vinculante 26. Então, o ponto central da decisão foi este. O STF entendeu que uma lei comum não pode simplesmente passar por cima de uma garantia da Constituição. O princípio da individualização da pena tinha que ser respeitado, e isso incluía o período em que a pessoa estava cumprindo a sentença. Certo. Agora vamos olhar para a súmula de perto. Vamos ver como essa decisão virou uma regra que todo mundo tem que seguir. E tá aí o texto dela. Na prática, o que a súmula diz para todos os juízes é o seguinte: olha, aquela proibição total de progredir de regime, esquece. Essa parte da lei é inconstitucional. Mas, e esse mais é gigante, isso não quer dizer que a progressão é automática. A decisão continua sendo do juiz. Vamos quebrar isso em miúdos. O que a súmula fez foi o seguinte: primeiro, derrubou a proibição total. Segundo, abriu a porta para a progressão de regime em crimes hediondos. Mas, e isso é crucial, não é um direito automático. O juiz ainda precisa ver se a pessoa cumpriu o tempo de pena necessário e se tem bom comportamento. E se ele achar que precisa de mais informação, pode pedir um exame criminológico, mas tem que explicar muito bem o porquê. E isso leva a gente direto para o ponto mais prático da súmula: o poder e, claro, a responsabilidade que ela jogou nas mãos do juiz da execução penal. Aí surge aquela dúvida clássica, né? Ok, se a proibição acabou, quer dizer que agora todo mundo progride de regime de forma automática? A resposta é não. Um não bem grande. A súmula trocou uma regra
cega, automática, por uma análise caso a caso. E ela também deixou claro que o exame criminológico, mesmo não sendo mais obrigatório por lei, continua sendo uma ferramenta super válida para o juiz. Ele pode pedir, sim, para ajudar a formar a convicção dele, desde que justifique bem o pedido. Mas o que é uma boa justificativa? A diferença aqui é gigantesca. Uma razão válida tem que ser concreta, tem que olhar para fatos da vida daquela pessoa, para o comportamento dela na prisão. Já uma razão que não vale é aquela genérica, que só fala da gravidade do crime em si, ou que usa aquele texto padrão, sabe? Um copia e cola sem analisar o caso. Fazer isso seria basicamente voltar à estaca zero, aplicar a mesma regra de tamanho único que a súmula veio justamente para derrubar. E o próprio Supremo já bateu o martelo sobre isso. Em vários casos, o recado foi bem direto. Se um juiz exige o exame sem apresentar motivos concretos que tenham a ver com a vida daquela pessoa específica durante o cumprimento da pena, essa decisão está errada. Ela viola a súmula e pode ser anulada. Então, o resumo da ópera é esse. A súmula vinculante 26 tirou de cena uma regra dura, inflexível, de tamanho único e colocou no lugar a decisão fundamentada do juiz, a discricionariedade judicial, mas com responsabilidade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Buscar uma justiça individualizada é sem dúvida o caminho certo. Mas quando a gente dá mais poder de decisão para o juiz, onde é que a gente traça a linha? Como garantir que essa liberdade de decidir não vira uma insegurança jurídica com decisões totalmente diferentes para casos que parecem iguais? Esse é o grande debate que a súmula 26 deixou no ar. E pode apostar, é uma discussão que está longe de acabar.